Olá, maravilhosa! Tudo bem com você? Eu sou Juliana Guimarães, designer de unhas em alongamento de fibra de vidro há mais de 4 anos e esse é um dos nossos episódios Aprendendo com a Ju. Então vem comigo que eu vou te dar várias dicas de como que você vai fazer uma manutenção maravilhosa, uma manutenção que a cliente vai voltar com 20, 30 dias e ela vai voltar com as unhas maravilhosas com essa técnica que eu já testei e aprovei. Então, primeiro eu vou começar respondendo algumas dúvidas de vocês em relação às manutenções. Então, estou aqui com a minha colinha para que eu não esqueça de nada e que vocês tirem todas as dúvidas de vocês. Então, o que é a manutenção? Então, assim, a manutenção, ela para que ela serve? Às vezes, a nossa cliente vem, faz o alongamento e acha que não precisa mais fazer manutenção. E, na verdade, sim, ela tem que voltar todo mês. Porque a nossa unha natural, ela vai crescendo. Então, dependendo de cada tipo de organismo, umas unhas crescem mais rápido, outras crescem menos rápido. Então, a manutenção, ela é feita para reparar aquele gelzinho que já cresceu, que já desceu, estruturar novamente aquela unha para que volte a durar mais aqueles 15 até 30 dias. Muitas pessoas têm dúvida quanto ao tempo de quanto que a cada cliente tem que voltar. Então, muitas vezes você acha que, tipo assim, é uma regra, toda cliente tem que voltar com 15 dias, com 30 dias. Não, cada cliente tem o seu tempo. Então, aqui no meu espaço, como é que eu trabalho? Eu sempre falo para a cliente vir na primeira manutenção, ela vir entre 15 dias e 20 dias. Se a unha for muito ruída, eu falo para ela vir com 10 dias para a gente poder fazer essa manutenção. Porque aí, de acordo com como vier a unha dela, é que eu vou falar para ela, não, você tem que vir fazer manutenção a cada 15 dias mesmo, ou a cada 20 dias, a cada 3 semanas, 21 dias, a cada 25 dias. Então, cada cliente vai ter o seu tempo de manutenção. Então, eu tenho clientes que chegam a ficar até 40 dias sem fazer manutenção e a unha delas ficam perfeitas, intactas. Então, cada cliente tem o seu tempo de manutenção. Então, mas você sempre vai orientar a sua cliente, olha, o tempo que você vai voltar para fazer a manutenção vai ser entre 15 e no máximo 30 dias. Então, se ela extrapolar desse dia, você já fala para ela, olha, porque senão a unha pode cair, a sua unha pode dar fungos, pode quebrar com mais facilidade, o gel ele já começa a dar infiltração e dessa infiltração, muitas vezes, quando a gente... às vezes você começa a lixar o gel e, não, tá maravilhoso. E aí, quando você vai nos pontos mesmo para tirar aquele gel, o gel velho, ele já tá todo descascando da unha. Então, muitas vezes a pessoa tem que fazer uma nova colocação depois de 30 dias. Então, você sempre tem que orientar ela, não passe dos 30 dias, porque se passar, é possível que a gente tenha que fazer uma nova colocação. Então, sempre orienta ela direitinho quanto aos cuidados, sempre ter higiene, lavar bem as mãos, lavar embaixo das unhas, cuidado sempre com o seu material, mantê-lo sempre esterilizado, limpinho, sempre estar limpando entre uma cliente e outra com álcool, porque o álcool, ele limpa as broquinhas, limpa os nossos materiais. Então, e sem faltar também que a gente tem que esterilizar nossos espátulas, nossos alicates, para que a cliente não pegue nenhum fungo. Então, se a cliente passar dos 30 dias sem manutenção, aquela sujeira que muitas vezes as clientes não limpam, essa sujeira, ela pode sim fazer com que a cliente venha a ter fungos nas unhas. Então, por isso que você tem que estar sempre avaliando. Mas a cliente cuidou e mesmo assim deu fungos? Então, você como profissional deve orientar ela para que ela procure um dermatologista ou um médico relacionado para cuidar das unhas delas. Então, por isso que é tão importante a manutenção, porque muitas vezes a cliente nem viu que deu algum problema. Então, nós, na hora de fazermos a manutenção, temos que ter esse olho clínico e realmente estar ali em cima da cliente, orientando ela para fazer a coisa certa. Então, sempre fale para o seu cliente que o tempo de manutenção é entre 15 e no máximo 30 dias. E que a primeira vez ela tem que vir
fazer a manutenção entre 15 e 20 dias e você vai estar olhando para ver realmente de quanto em quanto tempo que você vai indicar para que ela realmente venha e faça essa manutenção. Muitas me perguntam também a diferença entre a manutenção de fibra de vidro e a manutenção de gel. Então, o que eu falo? Primeiro, nós temos aqui no meu espaço uma diferença. A nossa manutenção de gel custa R$80 e a nossa manutenção de fibra de vidro custa R$100. Qual é a diferença? A manutenção de gel, a cliente, além de fazer uma reposição com a tip, em vez de ser a fibra, né, que tem essa diferença, a manutenção de gel, quando ela vai fazer, é só o gel. Eu não passo outra coisa na unha dela. O retoque ali, que vai dar novamente a estrutura da unha, é só o gel, não coloco nada mais. Quando vai fazer uma manutenção de fibra de vidro, a gente adiciona um pozinho de fibra de vidro. É um pozinho que ele vem já específico, ele já vem moído. A gente não fabrica ele já vem de fábrica. E a gente mantém ele dentro de um potinho armazenado. E quando a gente está fazendo a nossa manutenção, a gente faz a preparação de todos os produtos, coloca na unha. E no momento que a gente vai fazer o alongamento, vai fazer a manutenção, a gente coloca o gel ali misturado com o pozinho da fibra para poder dar mais resistência. Esse pó, ele vai agir ali como se fosse tecnicamente uma brita, como se vocês já ouviram, né? A gente faz uma massinha e tal e coloca um pouquinho de brita para poder dar aquela resistência. Então seria mais ou menos essa a mesma função do nosso pozinho de fibra, que ele já vai estruturar essa unha, vai ter fibra ali, então vai ter partículas maiores que vão ajudar no ligamento ali do gel e fazer uma tramar ali para que a fibra e o gel realmente tenham mais aderência e mais resistência. Então essa é a diferença da nossa fibra para manutenção de gel. Além do que, se a cliente vem com algum cantinho quebrado, alguma lascadinho, algum dentinho na unha, quando a manutenção de fibra a gente também está utilizando a fibra de vidro mesmo em fios, né, para poder estar reparando aquele cantinho. Quando eu for fazer a aula prática, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que acontece nessa reposição de fibra de vidro. Vou mostrar cada detalhezinho para vocês quando a gente for fazer a aula prática. Quais os outros tipos de manutenção que existem? Olha, tem a manutenção de acrigel, que a manutenção de acrigel, a gente faz a preparação normal da unha e utiliza dentro do gel, a gente, em vez de ser o pó de fibra, a gente utiliza o pó acrílico, que é um pozinho também, que ele dá muito certo, é maravilhoso. É um pozinho acrílico que a gente compra também, que a gente mistura ao gel para dar mais resistência e mais durabilidade para essa unha. Tem também a unha de acrílica, que é uma unha toda feita no acrílico. Essa técnica a gente não trabalha aqui no meu ateliê por várias razões. Outro dia eu posso vir aqui falar para vocês sobre esses benefícios. Inclusive, se você quiser deixar a sua dúvida, a sua sugestão nos comentários, vocês podem estar deixando aqui, que depois eu trago novos vídeos para vocês em relação a esses assuntos. Então, tem vários tipos tem também o poligel, que é um outro tipo de alongamento. Eu também já fiz ele, mas eu não gosto muito porque ele, digamos assim, não é para todos os tipos de unha, né? O poligel, ele é um alongamento que vem para você fazer com uns moldezinhos, tipo umas forminhas que preenche com gel, tatia e coloca em cima da unha e seca. Só que essas forminhas, ela é para um tipo específico de unha, então ela não abrange todos os tipos de unha, todas as anatomias. E a fibra não, a fibra eu gosto muito de trabalhar com ela porque ela serve basicamente para todo tipo de unha. Unhas curtas, roídas, largas, finas, estreitas, então assim, ribitadas, unhas côncavas, então assim, unhas convexas, então assim, todos os tipos de unhas naturais, a fibra dá certo. Então basta a pessoa saber utilizar e fazer a técnica da forma correta. Então por isso que eu gosto muito da fibra de vidro. Esses são os tipos de manutenções e de alongamentos. Outra coisa, já falei para vocês da importância, né? A importância é a gente fazer manutenções para evitar fungos, evitar traumas nas unhas, evitar quebras indesejadas, né? Para que o cliente não machuque, evitar infiltrações, que também pode dar
bactérias. Então, tudo isso ajuda no momento que você faz a manutenção para não acontecer esses problemas. Outra coisa, a frequência eu já falei, né, entre 15 e 30 dias, mas você vai avaliar conforme a cliente vier, cada cliente vai ter o seu tempo de manutenção e aí vocês vão fazer a agenda de acordo com o que ela pode também, né, porque às vezes também a cliente acaba que ela só pode fazer uma vez por mês mesmo e aí vai aos trancos e barrancos e dá certo. Então você e a sua cliente tem que se resolver direitinho como que vai fazer. E por onde começar e qual que é o melhor jeito? Gente, eu desenvolvi a minha técnica baseada nas minhas experiências pessoais. Então tem muita, você for assistir vídeo na internet, tem muito produto que as pessoas não usam, muitos produtos que as pessoas não sabem para que serve. Então eu desenvolvi a minha técnica de uma forma que eu utilizo 3 produtos para fazer a preparação. Tem gente que só usa um produto, tem pessoas que só usa 2 e tem gente que nem usa os 3 ou que usa os 3. Então, o que eu sempre indico? Na preparação eu gosto muito de usar o primer, que é aquele desidratador. Ele serve para deixar a nossa unha mais sequinha, livre de impurezas, livre de moléculas de água. Depois eu gosto de passar o passo 2, que ele é Ultra Bond. Ele tem vários nomes, então varia muito de cada marca. Ultra Bond, ele serve como um adesivador. Ele serve ali como se fosse uma camadinha ali que vai interligar um gel na unha natural. Esse adesivador, ele serve para que não dê infiltrações nas unhas, para que ele receba o gel e o gel colhe com mais facilidade na unha. E eu gosto de utilizar também o passo 3, que é a base em gel, que eu utilizo a base gel da Honeygirl ou a base gel da Feixamé, que da Feixamé ela muda o nome, ela vem com o nome de Bondite. Então varia muito de marca para marca. Então quando eu estiver fazendo aqui para vocês a parte prática, eu vou mostrar para vocês direitinho, passo a passo, o que é que eu faço. O passo 1 e 2, ele não vai na cabine e ele não tem problema em encostar na cutícula. O passo 3, ele já é como se fosse uma base mesmo, tem que ser passado uma camada fina, com bastante cuidado, para que não encoste na cutícula e aí ele vai para a cabine para secar. Eu gosto de fazer a aderência da minha fibra também com a base em gel. Eu também desenvolvi essa técnica e eu gosto muito de sempre colar a fibra com a base em gel, porque ela molha com mais facilidade, fica mais fininha, então ela adere bem melhor, bem top mesmo. Então, eu vou falar para vocês por que eu desenvolvi essa técnica. Eu tinha várias clientes que sempre vinham com unhas infiltradas, então geralmente eu só usava o primer e a base em gel, não usava o adesivador, não sabia para que servia todos os produtos. Então, muitas vezes eu tinha cliente que chegava, que inclusive eu tinha uma cliente que eu não vou falar o nome, mas até mais ou menos 6 meses atrás, toda vez que ela vinha, a unha dela sempre vinha praticamente com a ponta colada, só que o meio aqui no início da unha, próximo da cutícula, sempre vinha com infiltração. A unha dela não tinha uma vez para ela não pisar aqui, que a unha não tinha que tirar todo o gel sempre tinha que ser removido praticamente 100% do gel, porque não ficava, toda vez a unha dela descolava. Então eu fui testando, fui vendo produtos, a cada vez mais aperfeiçoando a técnica e aí eu consegui desenvolver a técnica dessa forma. Eu usei essa técnica nela e a unha dela é um leito curto, que praticamente assim não tem muita borda, não tem muito leito. A base da unha dela é bem curtinha e, tipo assim, ela voltou com praticamente todas as unhas intactas. Ela tinha quebrado só uma unha do dedo mindinho, mas de resto, com praticamente 40 dias, 45 dias, não calculei direitinho, a unha dela perfeita, sem filtrações, maravilhosamente perfeitas. Então, essa técnica, ela é muito boa e ela arrasa. Além do mais, gente, o que eu sempre indico, por exemplo, se você utilizar várias marcas, que é como eu vou mostrar aqui para vocês, você tem que testar. Essas marcas que eu indico, eu já testei e aprovei. Mas se você às vezes vai usar a mesma preparação que eu estou indicando e você vai utilizar um outro gel, eu sempre indico depois do passo 1, 2 e 3, você passar uma camadinha do gel que você vai utilizar para fazer o ponto de tensão, porque aí você passa uma camada,
põe para secar ali durante pelo menos 30 segundos e aí que você vem com seu ponto de tensão e curvando. E atenção, o tempo de curvatura ele vai mudar muito de acordo com cada gel. Então esse gel que eu vou mostrar para vocês, que eu vou fazer o ponto de tensão, é um gel da Honey Clear que eu manipulei para fazer a nossa manutenção. Então o tempo que eu uso para curvar ele é 8 segundos. Deu 8 segundos, aí eu deixo mais 5 segundos fora da cabine, aí eu venho com a presilha e curvo. Por quê? Cada gel tem o seu tempo, então se você utilizar uma outra marca, você vai ter que fazer testes e ver qual que vai ser o tempo certinho para que você possa fazer essa curvatura sem dar bolhas, porque muitas das vezes a gente curva e o gel entra bolha embaixo, então quando você começa a fazer o acabamento, dá bolha e o gel descola da unha simplesmente. Outro dia eu vou fazer um vídeo, se vocês quiserem, mostrando passo a passo de como acontece esse problema da bolha, principalmente na manutenção, que é um problema que acontece, e aí eu mostro pra vocês direitinho, tá bom? Se vocês quiserem, tá? Deixem aqui nos comentários. Então, venham comigo, a gente vai fazer agora uma demonstração em uma unha, a fazer essa manutenção utilizando a técnica que eu desenvolvi de fazer a manutenção utilizando esses 3 passos que vão agilizar na hora da sua manutenção e que vão te ajudar a ter uma unha top. Quando a cliente voltar, a unha não vai ter dado infiltrações, tá bom? Então, espero que vocês gostem e venham comigo. Então, sempre gosto de começar a manutenção fazendo a limpeza asepsia dessa unha com álcool 70. Então, a gente limpa qualquer resíduo de óleo, creme que possa ter nessa unha, tanto embaixo quanto em cima. E a gente vai deixar essa unha secar. Inclusive, você pode já ir fazendo em todas. Como a gente vai fazer a demonstração só apenas em uma unha, eu vou fazer só nessa daqui. Por isso que a gente tá utilizando luva pra gente focar mais nessa unha. Então, agora a gente vai começar utilizando essa broquinha aqui. Vamos remover 80% desse gel pra gente poder colocar um gel novo, pra estruturar essa unha novamente, curvar ela e dar mais resistência para ela, porque como ela cresceu bastante, a importância da manutenção para que essa unha volte a ter naturalidade e que ela não quebre com facilidade, porque como ela já cresceu bastante, dependendo da pancada, se acontecer alguma coisa, ela pode rachar no meio, porque o alongamento já desceu bastante. Então, a gente vai fazer a manutenção para reparar e recolocar o gel novamente aqui nessa parte que cresceu. Como vocês podem ver que a unha natural dela já tá bem grandinha. Então, começamos removendo parte desse gel. Se ela tiver com esmalte, a gente já tira também. Como ela já tá sem esmalte, aqui ela tá só compridinha, eu já vou tirar direto. Olha, quando for esmalte colorido, você já tem que remover. Como é um alongamento de fibra, a gente dá pra perceber aqui que deu alguns dentinhos na unha dela, porque como já tem mais de 30 dias, a própria fibra já começou a soltar. Então, a gente tem um dentinho, essa unha aqui tá mais chanfrada, a gente vai fazer uma reposição de fibra. E nessa outra lateralzinha aqui também, ó, a gente tem que repor fibra nessa unha. Então, agora em seguida a gente vai vir com nossa próxima broquinha, uma broca diamantada. Essa broquinha aqui. E a gente vai tirar toda a oleosidade que ainda possa conter na cutícula. Com essa broca bem deitada, a gente vai passar ela por todo ao redor da cutícula, com cuidado para não machucar. Sempre bem deitadinho. Pra tirar essa oleosidade. Em seguida, a gente vai tirar com espanadorzinho, tira esse pó. E agora a gente vai vir com os preparadores, que são o primer, que é um desidratador para tirar a oleosidade e ao mesmo tempo
limpar, tirar as moléculas de água que ainda possa ter nessa unha. Então, desidratador. Depois a gente vai vir com o nosso passo 2, que é o Ultra Bond, que ele é um adesivador. Ele vai ajudar o nosso gel a aderir melhor. Esses dois não precisam ir para a cabine, eles secam naturalmente, como vocês podem ver. O primeiro ele some completamente, esse outro ele fica parecendo assim um olhinho, hidratando a unha. Em seguida a gente vai vir com o nosso Bond Aid, que ele é o nosso passo 3. Ele serve para prevenir filtrações e serve para poder adesivar melhor, receber a fibra. E agora a gente coloca na cabine para secar por 1 minuto e não encosta na cutícula, a gente passa como se fosse uma base. Coloca lá na cabine por 1 minuto. Em seguida a gente vem com a nossa fibra, que a gente vai repor somente aqui nas lateraisinhas, ó, já preparei aqui, já espalhei. Nós vamos só colar essa fibra ali na unha, utilizando a própria base em gel. Então, vamos pegar aqui o nosso Bond Aid. Vamos passar novamente aqui só na metade da unha para baixo, nos cantinhos, nas laterais. E nós vamos pegar um palitinho de bambu para facilitar aqui na nossa aplicação da fibra. Então, eu gosto de pegar aqui, ó. Eu já separo a minha fibra, separo os pedacinhos, ó. Que eu vou utilizar um pedacinho de um lado e um pedacinho pro outro lado. Então, venho aqui, trisco meu palitinho aqui na base, vou lá, trisco na fibra, já posiciono ele aqui na lateral. Coloco bem certinho nos cantinhos pra que a fibra realmente seja reposta onde precisa. Aí, venho pro outro lado, venho com meu palitinho novamente. E coloco a minha fibra aqui. Então, agora eu vou posicionar essa fibra nas lateraisinhas aqui, onde eu preciso criar novamente o cantinho da unha dela. Então, aqui de um lado. Abro bem essa fibra para que ela realmente fique lá no cantinho onde eu preciso. De um lado e do outro. Em seguida, a gente vai para a cabine por mais ou menos uns 30 segundos de novo. Já vou preparando o meu alicate agora para cortar essas lateraisinhas que estão sobrando. Já vou preparando o nosso gel aqui, que eu vou utilizar. Vai ser esse aqui, o Clear, que eu manipulei ele com a gotinha de esmalte em gel nude, para ficar rosinha, que ele era transparente, da Honey. E já vou preparar aqui meu pozinho da fibra de vidro também, que eu utilizo pra deixar essa unha mais resistente. Então, daqui novamente a mão. Agora, a gente vai cortar essas rebarbinhas. E vamos passar uma camadinha primeiro bem fininha do nosso gel. Essa camadinha aqui, ela vai servir para dar uma aderência melhor, porque como nós vamos curvar essa unha, pode dar bolha. Então, para evitar bolhas, a gente vai passar primeiro uma camada do próprio gel que eu vou utilizar para fazer o ponto de tensão. Passo ele bem nas laterais, já passo aqui embaixo molhando as fibras dos cantinhos. E eu vou colocar lá na cabine para secar por 30 segundos. Ponho lá. Depois desse tempo, é que eu vou vir com o meu ponto de tensão. Então, é sempre importante passar essa camadinha base para não dar bolhas. Então, é crucial. Como é uma unha mais ou menos média, a gente pega uma pérola de gel um pouquinho maior. E eu já vou posicionar já ela aqui. E já vou pegar com o pozinho da fibra. Então, eu trisco lá no pó da fibra e tiro o excesso.
E agora eu vou posicionar em cima da unha natural. E a gente vai misturar essa fibra de forma que a fibra entre dentro do gel. Se tiver algum cisquinho, você já tira antes mesmo de secar. E agora, como é que eu faço? Eu sempre pego a pontinha do pincel e flutuo. Não pode encostar o gel na cutícula. E eu não posso arrastar esse gel. Então, com cuidado, eu vou puxando ele para as laterais. Pra mim realmente estruturar essa unha. Aí, a gente vai pro outro lado. Sempre mantendo 1 milímetro de distância da cutícula. Pra não encostar, não escorrer. Se precisar, eu viro o dedo da minha cliente. Dou umas batidinhas. E volto novamente na posição normal. E vou só arrumar alguma beiradinha que não tá legal. Sempre concentrando o ponto de tensão no meio aqui da unha. E agora a gente vai colocar na cabine para secar por 8 segundos. Coloca lá. Tem que ser exatamente o tempo certinho pra gente poder curvar essa unha na medida. Aqui a mão. Passados os 8 segundos, a gente conta agora mais 5 segundos. Verifica se o gel secou. Depois de 5 segundos, a gente vai posicionar novamente a presilha e vai apertar. Já vi que ficou uma curvatura mais ou menos legal. Agora a gente coloca lá na cabine por mais ou menos 1 minuto novamente. Em seguida, nós vamos tirar essa presilha e vamos limpar a gominha do nosso gel com o álcool 70. Então, limpamos em cima, tirando bem a gominha do gel e embaixo. Como a gente não vai diminuir muito essa unha, a gente vai utilizar a lixa normal, uma lixa manual, a OPI. Essa parte mais grossa a gente lixa a ponta, enquadrando essa unha novamente. E esse lado mais fino a gente vai utilizar aqui nas laterais, sempre mantendo a unha exatamente na diagonal, ó, ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Na hora de posicionar a lixa, ela sempre bem deitadinha aqui, porque a gente não quer que ela fique em pé para não criar dentes aqui nessa partezinha. Então, sempre mantendo ela bem deitadinha aqui, paralela, para que ela não fique sem os cantos. Do outro lado, igualmente. A gente vira, tira aqueles dentinhos que possam ter ficado com bastante delicadeza. É sempre importante nessa parte aqui utilizar uma lixa mais velhinha, para não machucar, não ferir o dedo da cliente. Em seguida, a gente vai fazer a nossa limpeza desse alongamento. Eu gosto sempre de pegar o meu palitinho de bambu e uma broquinha de cerâmica. Então, eu vou utilizar essa broquinha, viro a mão da minha cliente e venho agora aqui tirando toda a sujeira que tiver aqui embaixo. Se possível, também tirar parte da unha natural dela, se estiver descolando. Sempre vou afastando a bochechinha do dedo dela para não queimar nesse momento. E vou limpando. Com muito cuidado sempre para não queimar o dedo dela. Em seguida, eu gosto de pegar uma escovinha pra eu já tirar essa sujeirinha que possa ter ficado, porque muitas vezes você vai lavar e ele não sai. Então, assim, ficou bem limpinho lá dentro. Se a unha estivesse descolando também, eu iria remover a unha. Agora, aqui embaixo, quando a gente for finalizar, a gente vai selar com top coat. Então, em seguida, a gente vai utilizar agora essa outra broquinha aqui, uma broquinha de tungstênio. Essa broquinha aqui, ela não tem refil. Ela é uma broquinha de tungstênio. A gente vai utilizar ela para fazer a curvatura e para fazer o acabamento em cima.
Eu gosto sempre de começar pela curvatura aqui embaixo. Já deixo uma espécie de um arco, uma meia lua. Não abro muito pra essa unha não ficar larga. E agora a gente vai começar meio que fazendo uma francesinha. Eu venho tirando o excesso de gel das laterais. E agora nós vamos lixar em cima, aqui no meio. Nesse momento pode parecer que eu tô lixando com a quina da lixa assim, mas na verdade não. Quando eu tô lixando em cima, vira mais assim, eu tô tocando apenas o meio da lixa, ó. Eu não tô fazendo esse acabamento aqui assim, ó, com a quina da unha, senão eu não faço um acabamento legal. É sempre tocando o corpinho da lixa, ó. Então agora eu vou inclinar um pouco mais a broca para tirar essa altura que fica aqui entre a cutícula e o gel. Então, mais uma vez eu vou verificando se as laterais estão bem paralelas dessa unha, para que ela fique com a unha mesmo bem quadradinha, que ela não fique uma unha aberta. E em seguida nós vamos fazer o acabamento ao redor da cutícula. Então vamos utilizar novamente a nossa broquinha diamantada. Com ela bem deitada, a gente vai livrando qualquer gel que tenha escorrido na cutícula. Feito isso, agora nós vamos polir essa unha com a lixa buffer, uma lixa mais fininha. Com o lado mais fino, a gente vai lixar bem próximo à cutícula, tirando a oleosidade que ainda possa ter e também tirando a porosidade, deixando essa unha bem lisinha para receber o top coat. Com o lado mais grossinho dela, a gente arredonda os cantinhos. E agora a gente vai tirar o nosso pó. E agora nós vamos finalizar essa unha com o top coat. O top coat que eu vou utilizar aqui vai ser o top coat da Feixa May, que a gente mais usa aqui, é o pretinho do poder. Eu gosto de começar sempre selando primeiro embaixo. Então aqui a gente vai com muito cuidado, tentar chegar o mais próximo lá da unha natural dela, mas sem encostar na pele, pra não ficar colado depois. Então a gente passa o top coat realmente pra selar essa unha, pra que ela não descole por baixo, nem dê infiltração. Passei bem bonitinho, agora a gente vai colar aqui, vai passar aqui em cima, ó. Então aqui, se você preferir tirar a cutícula antes, você pode tirar, senão você pode passar primeiro o top coat. Então a gente começa sempre pelo meio e vai trazendo esse top coat para as laterais. Vamos para laterais e agora vamos subindo aqui. Vamos abrindo o leque do top coat para encostar lá próximo, qualquer coisa, puxa a cutícula dela para trás. E você tenta chegar o mais próximo possível sem encostar na pele. E se encostar, você acaba fazendo infiltrações depois. Então, a gente vai encostar o mais próximo sem triscar. Em seguida, a gente alisa bastante para caso tiver caído alguma areinha, tiver alguma bolinha. E agora a gente coloca na cabine para secar por 1 minuto em cima e 30 segundos embaixo. Depois de secar, da secagem, a gente vai fazer agora uma hidratação da cutícula com esse olhinho aqui de cutículas.
já para deixar essa unha, essa cutícula mais hidratada, mais natural. Então, foi assim que ficou a nossa manutenção da nossa unha. Lembrando que ela tem um leito curtinho, com a unha bem larguinha. Então, ela fica bem natural quando a gente faz essa curvatura novamente e a estrutura novamente. Então, a unha ficou super naturalzinha, bem básica. Agora é só cutilar e esmaltar com esmalte normal, de acordo com o gosto da nossa cliente. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, que você tenha entendido e que você realmente consiga praticar de forma consciente. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se tiver ficado alguma dúvida, você pode deixar seus comentários aqui no nosso vídeo, que eu vou depois trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Um beijo e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.